Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Moura e esta noite nós vamos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, baseado na vida de um homem muito conhecido no Antigo Testamento, que é o salmista Davi. Você que está entrando agora no Facebook, online, nós queremos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu falo aqui de Santa Inês, do Maranhão. Somos pastores auxiliares da AD em Santa Inês e para nós é um privilégio, é uma satisfação muito grande poder anunciar a palavra de Deus ao teu coração. Essa mensagem chegue ao teu coração, que você passe a meditar e praticar o que essa palavra vai nos ensinar esta noite. Eu desejo ministrar a palavra de Deus sob o tema O Caminho da Restauração. Para isto, eu gostaria de ler Salmo 89, versículo 3 e o versículo 20. Salmo 89, versículo 3 e o versículo 20. O versículo 3 diz assim: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Quero dirigir uma palavra de oração neste momento. Senhor nosso Deus, te damos graça mais uma vez de estarmos aqui, Senhor, para transmitir a tua palavra. Que tu venhas esta noite a continuar abençoando todo o teu povo, abençoar a vida destes que estão nos assistindo, que a cada momento a tua palavra, Senhor, possa perdurar em nossos corações. Que esta palavra alcance muitos corações que precisam de Jesus, o nosso Salvador. Pai, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós observamos esse texto mencionado, ele vai falar de um homem chamado Davi. Mas para nós observarmos a história de Davi, é importante entendermos a história de Israel. A história vai dizer que o povo de Israel estava vivendo em um momento de crise na sua liderança política e na vida espiritual. E como os filhos do rei Davi, nós observamos que eles não trilharam os santos caminhos do Senhor, nem os filhos de Samuel, que deveriam julgar a nação com equidade, eles não trilharam os retos caminhos do Senhor. Mas quando nós observamos o povo de Deus ansioso para conseguir um homem para reinar, para conseguirem um líder durante o período de crise, então o povo buscou um rei que era segundo o seu coração, que era segundo as suas vontades. E a história bíblica vai ensinar que eles elegeram a Saul como rei sobre todo Israel, porque Saul atendia às exigências físicas, às exigências naturais do povo para que conseguisse um líder político. Quando Saul ele reina sobre Israel, a história vai nos ensinar que ele desobedece à palavra do Senhor.
conforme o que está escrito no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, quando Deus deu uma ordem para o rei, para que matasse todos aqueles inimigos. Ali ele poupou as ovelhas daquela nação e trouxe para sacrificar ao Senhor, e o Senhor rejeitou o rei Saul. Quando nós olhamos para esse contexto, é exatamente neste contexto que surge um homem chamado Davi, aonde Deus busca um homem segundo o seu coração. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, a Bíblia diz que Deus envia Samuel, o profeta, para buscar entre os filhos de Jessé um rei, para ungir o novo rei sobre Israel. Quando Samuel chega com medo de Saul, ele convida o povo para sacrificar ao Senhor. Quando ele chega na casa de Jessé, ele se impressiona com a aparência de Abinadab. Ele se impressiona porque ele tinha um corpo atlético. Ele se sobressaía também naquela época fisicamente. E ali Samuel disse: eu tenho certeza que diante de mim está ungido do Senhor. Deus falou a Samuel e disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem, ele vê o que está do lado de fora, e eu vejo, todavia, o coração. Nesse momento, observamos que Samuel, ele, na casa de Jessé, fez com que todos os filhos, os 7 filhos de Jessé estavam ali. E ali Deus disse: nem a este escolheu o Senhor. Mas o 8º filho de Jessé, o mais novo dos 8 filhos, estava no campo, apacentando as ovelhas, que era Davi. E ele disse: não nos assentaremos à mesa sem que ele chegue. Então, quando Davi chegou, a Bíblia diz que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi se tornou um homem ungido por Deus. Davi, ele era um homem escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem muito valente. O seu nome significa amado. Ele era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, o belemita. Então, quem era Davi? Davi era um homem ungido por Deus. Conforme 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. Davi, quando foi ungido, ele era ainda como que um menino, em torno de 15 a 16 anos de idade, quando ele foi ungido por Samuel. Quem era Davi? Davi era um homem corajoso. Ele derrotou o gigante Golias, que estava afrontando o povo de Deus durante um período de 40 dias, conforme o registro do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Ele também era um homem cheio do temor de Deus. Por que que ele era um homem cheio do temor de Deus? Porque por 2 vezes ele teve a oportunidade para matar a Saul, e ali poupou devido à unção de Deus na vida do rei Saul. Quem era Davi? Ele era escolhido por Deus, conforme o texto que nós mencionamos no capítulo 89 do Salmo e o versículo 3. Deus fez uma aliança com o seu escolhido. Então Davi era esse homem valente. Ele derrotou um leão, derrotou um urso, quando estava apacentando as ovelhas. E ali, ele, numa oportunidade que Deus lhe deu, enviado por seu pai, ele desceu ao Vale do Carvalho,
para levar mantimento para os seus irmãos. E ali Deus mudou a vida de Davi para sempre, porque usou para derrotar o campeão dos filisteus, o gigante Golias, um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Mas esse homem chamado Davi, um homem corajoso, um homem ungido, um homem escolhido por Deus, ele não estava isento de erros, de falhas, mas a palavra de Deus nos ensina no tema proposto para esta mensagem, o caminho da restauração. Davi, por não vigiar, por estar na ociosidade, ele pratica o pecado. Por que não dizer um duplo pecado? Porque mais tarde morreria um dos homens mais leais do seu exército. Então, os pecados de Davi, o primeiro pecado que Davi cometeu foi o pecado da ociosidade. Ociosidade é gastar o tempo sem fazer absolutamente nada. E os pregadores antigos que nos antecederam, eles sempre citaram um provérbio muito interessante, que diz que mente desocupada é a oficina do inimigo. Mas eu quero nesse momento mostrar a você que Davi pecou o pecado da ociosidade. Depois, ele cobiçou uma mulher na época em que as tropas iam para a guerra. Ele ficou na casa real, no palácio, sem fazer nada, ocioso, e avistou uma mulher tomando banho. Era Batseba. E ele a cobiçou e cometeu adultério com esta mulher. Desse delito nasceu um filho que depois morreu, e o rei tramou um plano diabólico para matar Urias o Heteu. Urias o Heteu era um dos soldados mais leal. E Davi entrega uma carta pelas mãos do próprio Urias para levar a Joabe, o general, para que ele fosse posto na fila ou na tropa da frente da batalha para que fosse morto. Davi agora comete esse duplo pecado, o adultério e o homicídio. E aqui ele teve que arcar com as terríveis consequências. Você que está me ouvindo esta noite, que caiu na presença de Deus, se afastou da casa do Pai, você deve trilhar o caminho da restauração. O caminho da restauração, ele passa pelo arrependimento, pelo perdão, até a restauração com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Davi peca, e ele agora arca com as consequências do pecado, a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, Davi recebe a visita do profeta Natã. E o profeta Natã diz em parábola que havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha gados, ovelhas e muito mais. E o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha que ele cuidava com tanto amor. E veio aquele homem rico e tomou aquela única cordeirinha daquele homem. Quando Natã disse isso para o rei disse: digno de morte é esse homem. E a palavra de Deus na boca do profeta ao rei, dizendo: tu és este homem. A Urias o Heteu tu matastes ao fio da espada, e tomar-te a sua mulher por tua mulher, e agora a espada não se apartará da tua casa. De fato, isso aconteceu. O rei teve consequências sérias do pecado, aonde um filho seu adulterou ou prostituiu a própria filha, e a um dos filhos tomou a mulher do rei, e foi algo desastroso no seio da família de Davi. Isso nós aprendemos à luz da Bíblia, que todo pecado tem a sua consequência, tem o seu resultado. O pecado é errar o alvo. E se você que está me ouvindo nesse momento está errando o alvo, Deus, Ele deseja que você acerte,
que você se arrependa, que você volte da onde você nunca deveria ter saído. Então, os pecados de Davi foram esses. Ele cometeu a ociosidade. Davi, ele cobiçou, adulterou e cometeu um homicídio, porque ele foi o mandante da morte de Urias. Mas a palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 28, e o verso de número 13, vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que Deus é rico em perdoar. E Ele quer perdoar os teus pecados, porque Ele tem o poder para isso realizar na tua vida. Agora, quando Davi recebe a visita do profeta, ele, depois da visita do profeta Natã, agora o pecador Davi, arrependido, ele passa a orar. E o Salmo 51 fala da confissão e do arrependimento de Davi. Agora Davi está trilhando o caminho da restauração. No capítulo 51 do Salmo 51, nós encontramos a oração do pecador arrependido. E Davi começa a orar dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu pecado, porque pequei contra ti, e contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que tu és tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí Davi confessa dizendo: eu nasci na iniquidade, no pecado me concebeu a minha mãe. Aí Davi começa a se derramar na presença de Deus em oração, dizendo: lava-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Aqui o pecado de Davi se considerava tal qual um leproso. O hisopo também, no cerimonial, ou no ritual de purificação do leproso no Antigo Testamento, era banhado no molho de hisopo também. E aqui Davi se considera no nível do seu pecado, aqui do que ele praticou contra Deus, tal qual um leproso. Ele diz: lava-me com hisopo e eu ficarei purificado. Ficarei mais limpo do que a neve. Meus irmãos, encontramos aqui a confissão de Davi. E o tema desta mensagem é o caminho da restauração. O caminho da restauração passa pela confissão de pecados, pelo abandono do mesmo. O caminho da restauração passa pelo arrependimento. E quando o infrator, ele confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Quando ele se arrepende, ele obtém o perdão de Deus. Mas é necessário se arrepender e confessar e voltar aos pés do Senhor. Eu não conheço a tua vida, você que está me ouvindo nesse momento, mas Deus conhece a tua vida. Como está a tua vida diante de Deus? Será se você está afastado dos caminhos do Senhor? Será se por não vigiar, como Davi também não vigiou, você caiu na presença de Deus? Mas a vontade de Deus para a tua vida é que você reconheça o teu pecado, que você confesse e abandone-o, e se arrependa e volte aos pés do Senhor Jesus. Porque
Deus é rico em perdoar. Davi aqui agora arrependido do seu pecado. Ele faz um compromisso diante do perdão. Ele agora arrependido, ele suplica por perdão, por restauração. Ele faz um clamor de restauração. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia vai mostrar que nós precisamos confessar o pecado para receber a restauração do Deus Todo-Poderoso. Aqui Davi faz um compromisso diante do perdão. E esse compromisso que ele faz diante do perdão, ele diz que ele queria ensinar aos transgressores o caminho de Deus. Davi que amava a casa de Deus. Quando Davi aqui sente o afastamento do Espírito Santo, porque é isso que acontece. Quando o homem peca ou a mulher peca, o Espírito Santo se afasta. E aqui Davi disse na sua oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo e devolve-me a alegria da tua salvação. Aqui Davi, no compromisso do perdão, para uma restauração pelo Deus Todo-Poderoso, ele faz o compromisso: eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele vai agora, de agora em diante, desta oração que ele estava diante de Deus, um compromisso diante do perdão, que ele ia levar aos transgressores o caminho de Deus. E também ele pede para Deus livrar ele dos crimes de sangue. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem igual a cada um de nós, falhos, sujeitos a errar. Mas você que está me assistindo, se você errou, não permaneça no erro. Volte para a casa de Deus, porque a restauração está com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus deseja restaurar a tua vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por falta de não vigiar, ele pecou contra o Senhor. Que você possa ter uma vida de vigilância, uma vida de entrega incondicional ao Deus do céu, para que Ele possa cada dia estar trabalhando na tua vida. Você que está afastado da casa de Deus, a vontade de Deus é salvar a tua vida, é perdoar os teus pecados e fazer de você um vaso novo. Assim como Davi era um homem escolhido, um homem chamado por Deus, mas ele não se cuidou e pecou contra Deus. Mas diante do que nós estamos aqui aprendendo nessa mensagem, o caminho da restauração, Davi pecou, mas ele confessou o seu pecado depois da visita de Natã, o profeta. E ele ora pedindo a misericórdia de Deus no Salmo 51, confessando o seu pecado, apresentando súplicas e pedindo a restauração do Deus Todo-Poderoso. Se você errou, não permaneça no erro, porque o cair é do homem, mas quem levanta é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer fazer um novo capítulo na tua história. Que a tua história inicie no caminho de volta pela restauração. E o caminho da restauração é o caminho do arrependimento, da confissão de pecados, do abandono do pecado e receber o perdão de Deus para fazer a obra do Senhor enquanto aqui você viver. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Receba essa palavra de Deus e não esqueça, volte aos caminhos do Senhor,
porque Ele está de braços abertos para te receber. Ele te ama e Ele deseja salvar a tua vida. Você também é um escolhido de Deus, mas se você errou, volte para a casa do Pai, porque Ele quer usar você poderosamente. Faça um compromisso diante do perdão e deixa Deus usar você, porque eu acredito que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O Deus que deu a segunda chance ao profeta Jonas, porque na primeira vez ele fugiu da responsabilidade. Ele desobedeceu a palavra de Deus, mas quando o mar se agitou, ele fugindo no porão do navio, quando ele lançou ao mar, Deus preparou um grande peixe. E lá no ventre, na entranha do peixe, ele orou, arrependido, e ali fez um compromisso de fazer aquilo que Deus o chamou. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E ele levou a palavra de Deus a uma nação gentílica, a Nínive, a 120.000 pessoas, e todos aceitaram o Deus do céu, porque a misericórdia de Deus é grande e a sua salvação é para todas as nações. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai Celestial, eu te adoro nesse momento, Senhor, porque a tua palavra, ela é verdadeira. A tua palavra nos alcançou. E a palavra está alcançando corações aqui esta noite. Aqueles que receberam essa palavra, que eles possam refletir, que eles possam meditar e possam voltar aos teus caminhos. Porque o caminho da restauração é a confissão de pecados, o arrependimento, vindo aos pés do Senhor para obter o perdão dele. Pai, abençoa todos estes internautas que estão sintonizados, que estão online recebendo esta mensagem. Salva as suas respectivas famílias, para que eles voltem ao nosso Deus, que é rico em perdoar. Pai, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Agradeço a cada um que ficou até agora ouvindo essa palavra. Receba esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.